Hoje vamos fazer este delicioso bolo madeira. Utilizaremos um bolo de chocolate redondo, com a superfície bem uniforme, dividido em 3 camadas de mesma espessura. Para o recheio, usaremos ganache de chocolate. Espalhe bem com uma espátula para que fique uniforme. Repita o processo e pode ser bem generoso na cobertura. Faça o mesmo na lateral do bolo. Sobre uma folha de papel manteiga, coloque chocolate meio amargo derretido. Espalhe bem o chocolate por toda a superfície da folha. Cubra com outra folha e, utilizando um rolo, enrole o chocolate dessa forma. E deixe esfriar. Esse processo serve para criar lascas de chocolate que simulam o aspecto de madeira e serão colocadas na lateral do bolo. Para deixar o aspecto de madeira ainda mais realista, aplique chocolate meio amargo derretido com um pincel nas lascas de chocolate. Com um garfo, agora na cobertura, vamos simular os anéis da madeira. Utilize uma bailarina para facilitar o processo. Por fim, a decoração fica ainda mais linda com esses cogumelos feitos de pasta americana, biscoito triturado e flores. Lindo, não é? E saboroso! Quer fazer um bolo que desafie a gravidade? Vai precisar de um bolo redondo de chocolate com a parte superior bem uniforme. Divida-o em 2 camadas de mesma espessura e recheie com ganache de chocolate, espalhando com uma espátula para que fique uniforme. Utilize uma bailarina para facilitar e repita o processo na cobertura e nas laterais. Contorne toda a circunferência do bolo com Kit Kat. Aplique a ganache de chocolate em um palito de madeira para aderir os M&Ms e criar um espetinho de M&Ms. Fixe a haste do palito no bolo. E complete a cobertura com mais M&Ms. Por fim, coloque a embalagem dos M&Ms no espetinho. E olha que legal o efeito! Agora é só aproveitar! O tema de hoje são as abelhas. Para fazer essa linda obra de arte, você vai precisar de um bolo de baunilha redondo, com a superfície uniforme e dividido em 3 camadas de mesma espessura. Para o recheio, vamos usar creme de manteiga, espalhando uniformemente sobre o bolo com uma espátula e também um pouco de mel. Repita o processo para as outras camadas, com a mesma quantidade de creme e de mel, exceto para a camada final. Cubra também as laterais com creme de manteiga. Para criar o efeito de colmeia, vamos utilizar chocolate branco derretido com corante alimentício amarelo e espalhá-lo sobre um plástico bolha previamente higienizado. Use a espátula para ter uma camada de espessura uniforme. Após o chocolate esfriar, pegue a colmeia ainda com o plástico e coloque em volta do bolo, cortando a sobra. Agora retire o plástico bolha com cuidado. Quebre algumas partes da borda de chocolate. Para moldar as abelhas, vamos utilizar pasta americana amarela, preta e branca. Comece pelo corpo da abelha, alongando a esfera de pasta. Para fazer as asas brancas, utilize um rolo para ajudar a abrir a massa. Use um cortador circular para fazer um pequeno disco e corte-o ao meio. Molde cada metade do disco desta maneira. Com a pasta americana preta, vamos fazer um fio longo e fino. Esses fios serão o contorno do corpo da abelha, que devem ser aderidos com água. As asas e os olhos também aderem da mesma forma.
Agora finalizamos a decoração colocando as abelhas em suportes com algumas flores. E aí está nosso lindo bolo de abelhas! Delícia! Que tal incrementar a decoração de um bolo de chocolate? Primeiro, vamos dividir o bolo ao meio, com uma faca longa e sobre uma bailarina para facilitar o corte. O recheio pode ser um buttercream de chocolate. Use a espátula para espalhar e uniformizar o creme por todo o bolo. Recoloque a outra metade do bolo por cima. Você pode fazer mais camadas se preferir. Faça o acabamento com a espátula ou utilizando um alisador de bolo. Adicione amêndoas ao redor da base do bolo. Na parte de cima, utilize um saco de confeiteiro para ornamentar com Nutella. Você pode brincar com formatos e desenhos. Use a criatividade. E é claro, quanto mais melhor. Você pode usar a parte convexa da colher para alisar essa cobertura deliciosa. E se precisar de alguns retoques, não tem problema colocar um pouco mais de Nutella, não é? Está bom, mas sinto falta de alguma coisa. Assim, uns bombons Ferrero Rocher caem bem. Só alguns, poucos. E aí está o nosso requintado e saboroso bolo de chocolate. Que tal experimentar essa delícia? Vamos fazer uma outra versão do mesmo bolo. Novamente dividimos o bolo ao meio ou em mais partes. Agora, acrescente uma ganache de chocolate por toda a fatia. Com a espátula, distribua o recheio uniformemente. Repita o processo se optou por mais de uma camada de recheio. Alise as laterais para um perfeito acabamento. Na cobertura, você também pode utilizar a mesma ganache de chocolate, espalhando e uniformizando com a espátula. Isso também pode ser feito na lateral do bolo. O alisador de bolos ajuda a deixar essa camada lateral bem definida. Agora vamos contornar o bolo com esses wafers de chocolate. E na parte de cima, vamos enfeitar com essas bolas de chocolate ao leite. Que tal um pedaço?